Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, estamos de volta trazendo nossos resumos semanais das nossas lições da Escola Bíblica Dominical e hoje vamos falar sobre a nossa nona lição, que está falando sobre a questão do jejum e das orações. Está lá registrado no Evangelho escrito pelo apóstolo Mateus, capítulo 6. Lembrando que nós estamos falando sobre os valores do reino de Deus para a igreja, para os dias atuais, pontuando, contextualizando o Sermão do Monte registrado ali por Mateus no capítulo 5 ao capítulo 7 e também lá registrado no Evangelho escrito por Lucas. Na semana passada, na nossa 8ª lição, nós falamos sobre, o título é Sendo Verdadeiros, tratando da questão de agirmos com justiça, com o coração contrito voltado para Deus, porque toda a honra, toda a glória é para o Senhor. Nós já tratamos ali da questão da área social, né? Quando ajudamos alguém, quando abençoamos alguém, quando Deus nos usa para abençoar alguém, que não façamos isto para nos engrandecer, para mostrar que estamos abençoando alguém, porque a honra, a recompensa vem do Senhor. Eu até pontuei de uma situação que eu vi aí nas redes sociais, está aí para todos verem, de um cidadão que foi dar umas moedinhas para um morador de rua e tirando a selfie e mostrando nas redes sociais que estava fazendo uma boa ação. Jesus vai dizer que este já recebeu a sua recompensa. E hoje vamos tratar da questão da oração, do jejum, que está lá registrado também, contextualizando ali os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo no Sermão do Monte, e esse está ali no capítulo 6, início do capítulo 6 do Evangelho escrito por Mateus, quando Jesus vai falar da questão da oração, ensinar como orar. Os discípulos viu Jesus orando e eles pediram a Jesus que os ensinasse, que Jesus ensinasse eles a orar também daquela forma. Aí Jesus nos deu a oração modelo, um padrão, nos mostrando como devemos. Obviamente que não vamos repetir tudo aquilo que está ali, seguir aquela mecanização, mas Jesus vem nos mostrar que primeiro devemos glorificar ao Pai que está no céu. Então, o nosso texto bíblico em classe está registrado em Mateus capítulo 6, versículo do 5 ao 18. Você pega a sua Bíblia, leia o capítulo 5, capítulo 6 e o capítulo 7, que está tratando sobre a questão ali do Sermão do Monte, os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Essa nona lição está falando, contextualizando ali o capítulo 6, do versículo 5 ao 18. A nossa verdade prática nos pontua que a oração e o jejum são disciplinas espirituais que potencializam sensivelmente a vida piedosa do crente. O cristão não pode viver sem a oração contínua e o jejum, né? O jejum tem que fazer parte também, que é quando confessamos, nos submetemos, nos humilhamos diante de Deus, nos esvaziamos de nós mesmos e dizemos para Deus que somos 100% dependentes das suas misericórdias, da sua graça, do seu revestimento para as batalhas que enfrentamos todos os dias, tanto na vida secular quanto na vida espiritual, né? O nosso textuário está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2 e 3, quando o Espírito Santo separou ali a Paulo e a Barnabé para a obra missionária. Disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que as tenho chamado. Então, jejuando, olha a questão do jejum, e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Tratando ali do início da obra missionária aos gentios,
ali com o apóstolo Paulo e Barnabé, o doutor Barnabé. Ok? Então nós vamos conceituar a questão da oração, que é um diálogo nosso com Deus, é com a oração que nós falamos com Deus, explicar a oração que Jesus nos ensinou e relacionar a questão do jejum e a oração. Não deve faltar de maneira nenhuma na vida do cristão, né? A oração e o jejum faz parte do nosso cotidiano. Se não faz parte da sua vida, ore a Deus pedindo forças para que a oração e o jejum façam parte também da sua caminhada cristã, porque é na oração que nós conversamos com Deus. É através da oração que nós conversamos com o Senhor. O jejum vem nos mostrar que somos dependentes de Deus. Nós nos abdicamos de certas coisas e consagramos a nossa vida, o nosso corpo a Deus. E assim vamos alcançando a vitória. Nosso Mestre, o Senhor Jesus Cristo, nos deu o exemplo de tudo que devemos seguir. Nosso Senhor jejuou, orou, andava sempre jejuando e orando, nos dando o exemplo, né? Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Então a nossa tradução começa pontuando que aprendemos acerca da oração, né? Ensinada pelo Senhor Jesus Cristo, bem como sobre a questão do jejum, né? É imprescindível que a oração e o jejum sejam realizados da maneira que Jesus nos ensinou. Nosso primeiro tópico está pontuando que a oração é um diálogo com Deus. A oração é um diálogo com o nosso Pai que está no céu, né? É através da oração que nós conversamos com Deus. Obviamente que existem outros meios, mas o principal é a oração. Deus fala conosco através, o seu meio principal é a Bíblia Sagrada. A sua palavra, que é inerrante, não erra, é infalível, é insubstituível e jamais vai se equivocar. A palavra de Deus não se equivoca e não deixa de cumprir aquilo que está determinado nela. Paulo, escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, vai dizer que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para nos ensinar, para nos redarguir ou nos repreender, nos instruir, nos ensinar e nos mostrar como devemos viver, como devemos proceder, como devemos agir. É o nosso manual de fé, de regra, de conduta, a palavra de Deus. Então, o canal principal de Deus falar conosco, o principal é a sua palavra. Existem, obviamente, outros, mas o principal é a Bíblia Sagrada. E nós conversamos com Deus através da oração. Lembrando que nosso Deus é o nosso amigo. Nós devemos conversar com Deus como se estivesse conversando com o nosso amigo mais íntimo. Deus, o Espírito Santo, é o nosso amigo mais íntimo. Por isso nós devemos nos abrir diante dele, confessar todas as nossas situações, todas as nossas dúvidas, todos os nossos questionamentos, conversar com Deus. Deus se alegra quando seus filhos sentem prazer em estar em sua presença, em conversar com ele, em glorificá-lo, em adorá-lo, enfim, ter um relacionamento com Deus. E é impossível termos um relacionamento com Deus se não há oração na vida do cristão. Não tem como ter relacionamento com Deus se não há uma conversa entre pai e filho, né? Tem que haver relacionamento. Relacionamento produz intimidade e Deus é glorificado e alcançamos as bênçãos do Senhor Jesus Cristo. A oração é o diálogo do cristão, do crente com Deus, né? O qual aparece na Bíblia Sagrada em diversas formas, né? A oração é o meio de confessarmos as nossas falhas a Deus, de confessarmos nossas fraquezas, dizer a Ele que sem Ele não venceremos, não iremos para lugar nenhum, que somos dependentes da sua graça, da sua presença,
das suas misericórdias, né? É através da oração que adoramos ao nosso Deus, que mantemos comunhão, que rendemos ações de graças ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito por nós, né? Paulo, o apóstolo, vai exortar os cristãos a fazerem sempre esse tipo de oração, manter o relacionamento com Deus. Nós temos um Pai que nos ama, que deu seu Filho para morrer, para nos trazer de volta a comunhão que Adão tinha com Ele antes da desobediência, e o Senhor não virou as costas para nós. Ele nos amou tanto que lá em João capítulo 3, versículo 16, vai dizer que Deus amou a humanidade de uma maneira tão linda, tão profunda, tão intensa, que entregou seu Filho para morrer, para nos trazer de volta aquela comunhão que Adão tinha com Ele antes da desobediência. Então nós temos um Pai que nos ama, que nos corrige quando desobedecemos, porque o Pai corrige aquele que Ele ama. Se Ele não amasse, Ele deixava seguir seu rumo. Mas o Pai ama quando o filho desobedece, está trilhando um caminho que lá na frente vai se prejudicar. O Pai chama a atenção e diz: não é por aí, porque o caminho que você está indo vai te levar a precipícios. Então Deus corrige aquilo que aqueles que Ele ama, né? Então o filho tem que dialogar com o seu Pai. E nós dialogamos, nós conversamos, nós adoramos, nós glorificamos, nós clamamos, nós suplicamos, nós intercedemos pelos nossos irmãos a Deus através da oração, tá bom? Então é o canal de comunicarmos com Deus. Pelo exposto e em primeiro lugar, o que deve marcar prioritariamente nossas orações é a busca de glorificar ao nosso Pai que está no céu, mas também devemos agir, suplicar e perseverar em nossos pedidos, como está lá em Daniel, capítulo 6, versículo 10. O rei havia determinado ali o decreto que quem não adorasse o rei durante determinado período de tempo seria lançado na cova dos leões. Daniel jamais abdicou de sua comunhão com Deus, independente das circunstâncias. Foi logo lançado na cova dos leões e Deus enviou seu anjo para testificar a Daniel que aqueles que são fiéis, Deus está com ele, né? Nós vemos ali também com Sadraque, Mesaque e Abednego, não se sujeitaram a adorar uma imagem de Nabucodonosor, preferiram, ainda que morressem, mas não viraria as costas para o seu Deus. E Deus o honrou também a fé daqueles 3 jovens, entrou na fornalha com eles e saíram ilesos, e Deus foi glorificado na vida daqueles. Então, quando temos intimidade, comunhão, quando não abdicamos da nossa comunhão com Deus, seja por qualquer coisa, não devemos nos contaminar, nos misturar, porque nós temos um Deus zeloso que cuida de nós, né? A resposta de Deus para quem o busca incessantemente, Deus sempre traz o alívio, o socorro, o refrigério, né? Então, muitas vezes estamos orando e a resposta não vem, estamos orando e a resposta não vem, mas quando colocamos tudo diante de Deus, entregamos todas as áreas da nossa vida ao Senhor, temos que confiar nele, ainda que aquilo que nós esperamos não chegue, porque quando entregamos a Deus a nossa vida, as áreas, todas elas da nossa vida, Deus sabe o que é que precisamos. Deus conhece o que é que precisamos. E às vezes estamos pedindo algo que não é o que Deus quer para nós. E aí ficamos decepcionados porque não recebemos. Mas não entregamos a Deus todas as áreas da nossa vida e pedimos, falamos com Ele, que Ele cuide de nós, que Ele tire de nós aquilo que não glorifica, que Ele não deixe que tropecemos
Então Deus vai tirando as coisas do nosso caminho, aquilo que não glorifica a Ele. E às vezes nós não temos essa percepção de glorificá-lo, independente de recebermos aquilo que estamos pedindo ou não, porque Deus sabe a nossa estrutura para ter aquilo que estamos pedindo, se temos essa estrutura ou não. Mas nunca devemos desistir de orar a Deus, né? Em Lucas capítulo 18, versículo do 1 ao 8, fala de uma viúva que tinha uma causa e naquela cidade, naquele lugar, tinha um juiz que nem a Deus temia. Um juiz que nem a Deus temia, mas aquela viúva, de tanto persistir, de tanto insistir, de tanto perseverar, aquele juiz, para se ver livre dela, foi e atendeu a sua causa. E ela saiu vitoriosa. Então, nunca devemos desistir diante de uma petição a Deus que não recebemos. E às vezes não vamos receber mesmo. Mas durante esse processo de nos submetermos a Deus, Ele vai trabalhando em nosso coração, vai nos fazendo compreender que aquilo que estamos pedindo não é o que Ele quer para nós, porque aquilo vai nos prejudicar. Então, quando conversamos com Deus, quando nos abrimos com Deus, quando confessamos a Deus todas as nossas necessidades e deixamos que Ele cuide das nossas vidas, como está lá, buscai primeiro o reino de Deus, as demais coisas, segundo a sua vontade, Ele vai acrescentar. Então, nossa mentalidade tem que ir amadurecendo. Por isso que é importante a gente estudar a palavra de Deus, aliado à oração, ao jejum, uma vida de relacionamento, de intimidade com Deus, porque Deus vai trabalhando nas áreas da nossa vida e vai nos fazendo compreender as etapas, os processos, as caminhadas, o amadurecimento ao longo da nossa caminhada. Ser cristão, a vida cristã, a nossa caminhada com Deus é um processo de amadurecimento constantemente, né? Então, ao longo da nossa caminhada, aquilo que vamos pedindo e que não estamos recebendo, é porque Deus não quer aquilo para nós, mas Ele nos deixa na necessidade, não. Ele vai acrescentando, cuidando dessas áreas de outra maneira, que não nos deixa passar necessidade. Deus cuida daqueles que confiam em seu nome, né? Então, a oração intercessora também temos como exemplo. A oração intercessora, orarmos pelos nossos irmãos, orarmos pelos aqueles que precisam, orarmos pelo nosso presidente, orarmos pela nossa nação, orarmos pelas missões, orarmos para que o reino de Deus continue avançando nesta terra, que almas venham se converter ao Senhor Jesus Cristo. O profeta Samuel, lá em 1 Samuel capítulo 12, versículo 23, chega um momento que ele diz para o povo de Israel: longe de mim que eu deixe de orar e de apresentar vocês a Deus. Longe de mim ter esse pecado. Então a oração intercessora tem que fazer parte das nossas vidas, né? Nós somos fruto de orações intercessoras ao nosso favor, né? Então, gente do outro lado do mundo está orando para que Deus alcance aqueles que estão com o coração quebrantado, para que Deus quebrante os corações daqueles que estão com o coração duro, para alcançar e ser alcançado pelo Evangelho. E assim somos nós. Nós oramos, nós intercedemos, nós clamamos por aqueles que não conhecemos, para que Deus faça a transformação no coração e que essas pessoas venham alcançar também a salvação em Cristo Jesus. Então, a oração intercessora tem que fazer parte da nossa vida, né? Tem que fazer parte da nossa vida a oração intercessora. Em Atos capítulo 12, versículo 5, Herodes havia matado Tiago, o apóstolo do Senhor Jesus Cristo, e Pedro estava na prisão esperando também no outro dia ser morto. Mas a igreja estava orando, intercedendo pela vida de Pedro. E Deus enviou o anjo ali que tirou Pedro da prisão. Então, a nossa oração tem que ser para que o plano de Deus em nossas vidas seja concretizado, né? Que toda barreira, todo laço do passarinheiro, toda investida do adversário seja neutralizado
em nome de Jesus e a igreja de Cristo prevaleça, porque, como já falamos em lições anteriores, Deus nos chamou para brilhar, para ser luz, ou seja, a luz resplandece, a luz não chega dizendo eu sou a luz. Quem está nas trevas olha e vê a luz brilhando, né? A luz não precisa se apresentar e dizer quem ela é. Quem está na escuridão enxerga a luz e o nome de Deus é glorificado, o nome do Senhor Jesus Cristo é glorificado naqueles que têm intimidade, que se submete, que se humilha diante do seu Deus e deixa ser usado para a glória de Deus. Então a oração não pode faltar na vida do cristão, né? Como os homens de Deus viam a oração? A Bíblia nos incentiva a orar porque há poder nesse maravilhoso recurso espiritual. Não podemos jamais desprezar a oração, o nosso momento de intimidade com Deus. Jamais, né? Devemos deixar o nosso momento de intimidade com Deus. No Antigo Testamento, Esdras via a oração como um recurso mais poderoso do que o exército do rei Artaxerxes. Quando Esdras ali estava voltando para Jerusalém, ali da Pérsia, ele orou a Deus para que Deus desse livramento a ele e àqueles que estavam com ele na sua caminhada de volta para Jerusalém depois do cativeiro. Então Esdras orou a Deus e Deus ouviu e livrou eles de todos os inimigos na caminhada, né? Que não era pequena, não foi questão de dias, foi meses para eles chegarem em Jerusalém. Então Esdras orou a Deus e Deus deu o livramento. O Senhor Jesus tinha a oração como tão necessária quanto o sono, o alimento. Então a oração tem que fazer parte da nossa vida, todos os dias. O apóstolo Paulo vai nos dizer que devemos orar em todo tempo. Em todo tempo tem que haver oração em nossas vidas, né? Então os apóstolos também perseveravam na oração. Está ali em Atos capítulo 6, versículo 4, quando começou a haver ali alguns questionamentos, porque eles não estavam tendo tempo para cuidar das viúvas, dos órfãos. E aí eles instituíram ali os diáconos para cuidar dessa parte, enquanto eles se mantinham na oração e no estudo e na dedicação da palavra de Deus. Então a oração jamais deve ser abdicada, jamais deve ser desprezada. A oração tem que fazer parte da nossa vida com Deus. A Bíblia nos ensina que a oração tem um interlocutor direto. Deus está nos ouvindo. Portanto, vós orareis assim, Jesus falando, né? Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ou seja, em tudo Deus tem que ser engrandecido. O seu nome tem que ser glorificado em tudo. A nossa oração, primeiro, quando dobramos nosso joelho, quando nos prostramos para adorá-lo ao Senhor, em primeiro lugar temos que glorificar a Deus, dar glória, porque Ele é o único e eterno Deus e fora dele não há outro. Ele é eternamente. Não há outro igual ao Senhor, né? Não há outro Deus. Então, teu nome seja glorificado porque Ele é Deus acima de todas as coisas. Ele é soberano, Ele é completo, Ele é inteiro. Ele é o Rei dos Reis. E o que passa disso é procedência maligna. Só Deus é Deus. E acabou, né? Então, glorificá-lo porque Ele é santo. Santo, santo, santo é o seu nome, né? Não podemos orar de qualquer maneira. Temos que nos humilhar diante do Senhor Jesus Cristo, né? Os apóstolos pediram a Jesus que os ensinasse a orar. Está lá em Lucas capítulo 11, versículo 1. Viram Jesus orar, né? Viram que Jesus orava diferente. Não orava como eles oravam, como os fariseus oravam, né? E pediram a Jesus que os ensinasse a orar, né? Na mentalidade judaica, nenhum homem poderia chamar Deus de Pai, né?
Eles, quando se referiam a Deus, se referia a Deus como na terceira pessoa. Na terceira pessoa da conjugação verbal. Eles não se dirigiam a Deus diretamente, como Jesus orava, Pai nosso que estás no céu. Né? Então existia, Deus era algo distante para ele, não tinha como chegar, se aproximar de Deus. Mas quando o Senhor Jesus Cristo morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo e temos acesso diretamente ao Deus Pai através do seu Filho Jesus Cristo. E o Espírito Santo do nosso Pai está nos ajudando nas nossas orações. Por isso, quando vamos orar, devemos pedir o auxílio, a ajuda do Espírito Santo. Espírito Santo amado, me ensina a orar. Porque a palavra de Deus vai dizer que Ele intercede por nós. Ele nos ajuda nas nossas orações. Ele interpreta as nossas orações. Às vezes não sabemos nem o que falar, ou pedimos errado. O Espírito Santo conhece o nosso coração e leva a Deus as nossas orações. Né? Então nós não estamos sozinhos. Até nas nossas orações nós temos o Pai que nos ajuda nas nossas orações. Que algo maravilhoso, né? Que algo maravilhoso. A quem a oração deve ser dirigida? A oração deve ser dirigida a Deus Pai, em nome do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, que se entregou por nós e nos deu o acesso a Deus. Por que através de Jesus Cristo? Porque Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a porta por a qual passamos, Ele é o caminho pelo qual andamos e Ele é a verdade que não nos leva para a mentira, não nos deixa desviar para o erro. Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. É Ele que nos leva a Deus. Então a oração tem que ser dirigida a Deus através do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo nos ajuda nas nossas orações a Deus, né? Olha que maravilha, né? A postura do nosso corpo. Existe uma postura para a oração? É bom se temos um lugar para orar. Um lugar só nosso, para nos derramarmos diante de Deus. Mas isso não quer dizer que se alguém não tem esse lugar, que sua oração não será ouvida. Não importa, o importante é seu coração submisso, quebrantado ao Senhor Jesus Cristo, né? Então pode ser em pé, pode ser deitado, pode ser sentado, pode ser andando, pode ser correndo. O importante é seu coração estar ligado com Deus. E Deus ouve as nossas orações, né? O importante é estarmos ligados com o Senhor, termos nosso relacionamento com Deus. Nós oramos em pé, nós oramos no banheiro, nós oramos na cozinha, nós oramos, trabalhamos, oramos, dirigindo, oramos em todos os lugares. Orai em todo o tempo, orai sem cessar. Então, mas se temos um lugar para nos derramarmos diante do Senhor, só nós e Deus, que maravilha, né? Então, quando o Senhor vai dizer, fecha a porta do teu quarto e ora ao teu Pai em secreto, teu Pai que está em secreto ouvirá as tuas orações. É bom termos esse lugar, mas o importante, o principal, é não deixarmos de conversar com o nosso Deus. Ter um horário de oração é bom? É bom sim ter um horário específico de só nós e Deus, né? Seja madrugada, seja durante o dia, o importante é termos esse horário. Mas se não temos esse horário, que é bom, é necessário termos, o importante é orar em todo o tempo e não desviarmos nossos corações, nossos pensamentos, nossas intenções, nossas vontades do senhorio do Senhor Jesus Cristo, né? Devemos orar sempre. O lugar da oração. Jesus diz que podemos orar secretamente em nosso aposento ou em outro lugar que temos uma maior intimidade com Ele, né? Sem interferência. A ideia é de intimidade, de momentos a sós com Deus, né? Paulo, o apóstolo, diz que podemos orar
em todo lugar. O importante é termos essa mentalidade, essa ideia que jamais devemos negligenciar a questão da nossa oração, da nossa comunhão com Deus, né? O decoro na oração. O decoro quer dizer respeito à sinceridade, né? A decência e a reverência no nosso ato de orar, né? Então, isso é mais do que imprescindível em nossa caminhada com Deus. Orar em todo o tempo com reverência, com amor, tremor, respeito ao nosso Deus, mas nos alegrar, nos derramar diante de Deus, ao nosso Pai, que Ele se alegra quando nos abrimos totalmente a Ele, porque Deus conhece o nosso coração. Em Jeremias capítulo 17, versículo 19, versículo 9 vai dizer que o coração do homem é enganoso. E no versículo 10 vai dizer que Deus é que conhece, que sonda, que esmiuça, que esquadrinha o coração do homem. Então Deus conhece quando estamos sendo sinceros ou não, né? Então não vamos perder tempo, porque quando não estamos sendo sinceros diante de Deus, estamos perdendo o nosso tempo, porque Deus conhece tudo de nós. Deus nos conhece muito mais do que nós mesmos, né? Então, isso tem que ser observado sempre, né? O estado do coração na oração. Se o coração estiver transformado e cheio da palavra de Deus, nossas orações serão ouvidas pelo Senhor Jesus Cristo, né? O nosso segundo tópico vai pontuar que é a oração que Jesus nos ensinou. Jesus não condenou a oração pública, visto que, pelo aspecto bíblico, ela é aceitável e recomendada. Nós oramos quando estamos na igreja, nós oramos quando estamos na nossa família, nós oramos quando estamos num culto público, nós oramos quando temos essa liberdade no trabalho, fazermos ali a nossa oração no início dos trabalhos, no final do dia, agradecendo a Deus. Não quer dizer que não devemos orar em público. A questão é não orar para nos trazer, para mostrar para o homem quem somos, né? Para mostrar, dizer que somos isso, que somos aquilo, porque a honra e a glória tem que ser sempre para Deus. E o propósito sempre tem que ser colocar Deus no centro. O centro não somos nós, não é o homem. O centro é o Senhor Jesus Cristo. O que Jesus condena é a oração, que quer individual, quer coletiva, denominada pelo espírito de exibição, ostentação, né? Cuja intenção do orador é ser visto e louvado pelos homens. Era isso que os escribas, alguns dos escribas e fariseus estavam pleiteando, né? E aí Jesus veio refutar esse comportamento deles. Um cristão transformado por Jesus anda em sinceridade com Jesus. Não busca glória para si e age com humildade, porque toda glória tem que ser para Deus. Jesus quer que sejamos discretos. As expressões "entra no teu aposento, no teu quarto e fecha a porta" não significa que devemos ter um quarto só para a oração. É claro que podemos fazer de alguns cômodos da nossa casa um local particular, como já pontuei aqui, para falarmos com Deus, né? Contudo, no ensino de Jesus, em Mateus 6, né, capítulo 5 ao 6, a ênfase não é no lugar, mas na atitude daquele que ora, né? A atitude do coração daquele que ora. Para o cristão, o lugar secreto é visto como especial, a fim de se afastar do mundo e ter um momento a sós com o seu Pai, né? Um momento a sós com Deus. E não devemos usar de vãs repetições. O que é isto, né? Em palavras vazias, sem foco, sem objetivo, mecanicamente, né? Vãs repetições, né? Nós vemos isso lá os fariseus usavam as palavras exteriormente para quem não conhecia o seu coração, que é Deus que conhece, via que não surtia efeito, era mecanicamente, estava fazendo aquilo ali para se mostrar para os demais que eles cumpriam a lei na íntegra, mas o coração estava distante de Deus. E não adianta a gente ir aos cultos e o nosso coração está longe de Deus, estarmos orando, adorando com os lábios,
mas o coração está distante de Deus. Deus falava isso com o povo de Israel. Fala registrado ali em Jeremias, que o povo louvava a Deus com os lábios, mas o coração estava distante de Deus. Não surtia efeito, né? Então precisamos ter cuidado em relação a isso. O que ele contraria aqui é a atitude de alguns que acham que quanto mais fizer barulho, Deus lhes ouvirá, né? Não é assim. Na Bíblia encontramos orações curtas feitas pelos homens de Deus com verdadeiro sentido e que foram respondidas prontamente, né? Respondidas prontamente. Não, isso não quer dizer que não devemos orar, passar tempo. A questão é as intenções dos nossos corações, né? Temos que ter prazer em estar na presença de Deus. Daí a importância de passarmos tempo em oração, porque a oração é ter a alegria de estar na presença do Autor, do nosso Criador, daquele que morreu por nós. Termos prazer em estar na companhia do nosso Pai, daquele que supre todas as nossas necessidades, daquele que estaremos com Ele quando partirmos daqui. Então temos que ter esse prazer, essa alegria, essa vontade de estar na presença do nosso Pai. A oração que tem repetição, mas que não envolve futilidade, mecanicismo, tem seu valor e é aceitável. Por isso Jesus orou assim também, né? Quando entregamos tudo nas mãos de Deus em oração sincera e humildade, Ele sempre cuidará de nós, né? Então não é dizer que não devemos repetir as orações, não. Nós mostramos aqui que lá em Lucas capítulo 18, na questão da viúva persistente, ela foi insistente, ela persistiu, ela perseverou, ela não desanimou na sua petição. Então Jesus vem mostrar que devemos ser perseverantes nas nossas orações, nas nossas petições, porque Deus sempre cuida de nós. Tiago capítulo 4, versículo 3 vai dizer: pedes e não recebes, porque pedes mal. Então nós temos também que ter essa consciência. Para que estamos pedindo? É para o nosso próprio deleite? Para satisfazer a nós próprios, a nós mesmos? Qual o propósito daquilo que estamos pedindo a Deus? Deus poderá compartilhar daquilo que estamos pedindo a Ele? Muitas vezes pedimos a Deus um automóvel, vamos usar como exemplo, insistimos, aí Deus nos abençoa com aquele bem, mas depois Deus não pode entrar no nosso automóvel, porque ele é usado para coisas que não glorificam a Deus, né? Precisamos ter essa consciência. Aquilo que estamos pedindo, insistindo para que Deus nos abençoe, será que Deus participará, se alegrará, estará presente, se alegrando conosco daquilo que Ele nos deu? Fiquemos com esta reflexão. Né? A oração e o jejum. Em inúmeras passagens bíblicas, podemos anotar que a oração e o jejum estão bem combinados, né? Em Números está lá em 1 Samuel, capítulo 7, versículo do 5 ao 6, segundas Crônicas, capítulo 20, do 3 ao 5, né? E outras passagens. Você pega a sua lição e dê uma acompanhada, né? Por meio das Escrituras, podemos dizer que a oração e o jejum são vistos como atos que revelam disciplina e autonegação e humilhação, e mostram também dependência total de Deus em momentos mais extremos. Precisamos buscá-lo para resolver um problema específico ou para receber uma determinada orientação de Deus. Então, a autodisciplina, né? A autonegação e a humilhação, a nos quebrantar diante de Deus. Jesus, quando foi batizado, ele foi conduzido
pelo Espírito Santo ao deserto, para passar por aquele momento ali de confronto, onde o diabo tentou persuadir o Senhor Jesus Cristo a adorá-lo, a negá-lo, a transformar pão e pedras em pães, a contradizer Deus. Aquilo que Jesus estava em jejum, naquele período Jesus estava em jejum. Então, naquilo que Adão foi tentado e caiu, Adão estava no paraíso, não tinha pecado. Adão foi tentado e cedeu. Adão foi tentado no paraíso e cedeu. Jesus foi tentado no deserto, num momento de escassez, só deserto, passando fome, período ali de fome, de humilhação diante de Deus e de autonegação da sua carne, e foi tentado e Jesus venceu o inimigo, né? Então Jesus nos deu o exemplo que devemos também jejuarmos, não devemos negligenciar o jejum. Na Bíblia, há 3 eventos que caracterizam a necessidade do jejum. O ato de humilhar-se, que por meio da confissão acontecia por causa da tristeza, do pecado, né? O da lamentação, fosse por causa de um mal sofrido, fosse por alguma praga, uma derrota sofrida, uma batalha, uma ameaça. É um evento espiritual de grande concentração de fiéis, como no caso do envio de missionários e a escolha de homens para a obra. Quando está lá em Atos capítulo 13, versículo 2 e 3, quando os mestres ali em Antioquia separaram, através ali do Espírito Santo, a orientação do Espírito Santo, separaram a Paulo e Barnabé para a obra missionária. Lá no Antigo Testamento nós temos um exemplo de Esté. Esté, quando soube da trama ali de Amã, dos amalequitas, né, que queriam destruir, exterminar os judeus, Esté, através do conhecimento ali, que foi avisado ali pelo seu tio Mardoqueu, organizou, elaborou ali um jejum de 3 dias para que todo o povo, para que depois ela pudesse se apresentar diante de Deus. Então, o jejum é um momento de autonegação, de humilhação, de dizer: Senhor, reconheço que não sou nada. Então eu entrego a Ti a minha vida, a minha alma, meu corpo, meu espírito. Eu abro mão de mim mesmo, Senhor, porque eu sou dependente de Ti. E Deus deu vitória a Esté. Esté, quando apareceu ali diante do rei, o rei levantou o cetro. Esté confessou ali o plano de Amã e Deus deu vitória aos judeus. Quando Jonas foi enviado ali à cidade de Nínive, e disse que se o povo não se humilhasse, Deus destruiria a cidade. O povo se humilhou, se vestiu de pano de saco, elaborou um jejum, até os animais tiveram que participar, se humilhando, confessando, reconhecendo que se Deus não intervir, eles estariam perdidos. Então assim somos nós em determinados momentos. Nos humilharmos diante de Deus e confessarmos que se Deus não intervir na causa, seremos vencidos. Então, isto é dependência de Deus. Então, a oração e o jejum tem que ser parte da vida dos vitoriosos em Cristo Jesus, né? Não pode faltar oração nem um jejum na vida do cristão que quer vencer as investidas do adversário, né? Pela lei mosaica havia um jejum anual, que era no dia da expiação. Está lá em Levítico, capítulo 16, versículo 29 ao 34, né? E essa prática se multiplicou em diversas formas, né? Jejum no nascer do sol ao pôr do sol, do nascer do sol ao pôr do sol. Jejum de 7 dias, de 3 semanas, de 40 dias. Foi esse que o Senhor Jesus fez ali, quando foi tentado ali no deserto, né?
E nos meses quinto e sétimo, né? Diante disso, os judeus decidiram jejuar 2 vezes por semana. No tempo de Jesus, os judeus jejuavam ali 2 vezes por semana. Nós vemos ali na oração dele e do publicano, que ele falou que jejuava 2 vezes por semana. E essa prática de jejuar 2 vezes por semana, na segunda-feira, em simbologia, em memória a segunda-feira, em memória do dia ali que Deus deu as tábuas da lei, né, as tábuas escritas pelo dedo de Deus, que Deus deu a Moisés. O primeiro jejum deles ali na segunda-feira era em memória deste dia. E também na quinta-feira, eles jejuavam na segunda e na quinta-feira. E a quinta-feira também para lembrar daquele dia ali em que Moisés desceu do monte de Deus, do Monte Sinai, com as tábuas da lei, e Moisés quebrou as tábuas, né, da lei ali, quando Moisés viu o povo adorando, dançando, festejando em volta de um bezerro de ouro que fizeram para adorá-lo, porque Moisés passou algum tempo lá em cima no monte com Deus, e o povo ali inquieto fizeram aquele bezerro de ouro e começaram a adorar. Então a segunda-feira, em memória, né, para lembrar daquele dia em que Deus deu as tábuas da lei a Moisés, e na quinta-feira, no dia para lembrar ali em memória do dia em que Moisés quebrou as tábuas, porque o povo estava adorando e se voltando contra o seu Deus. Então, no tempo de Jesus, eles jejuavam a segunda e na quinta-feira. Jesus não estabeleceu dias fixos para o jejum. Ele jejuou de modo espontâneo, tendo como objetivo principal estar mais preparados e sensível à missão para a qual fora enviado, né, por Deus. Mas jamais por mera tradição. A oração tem que ser uma prática contínua nas nossas vidas, né? O ensino de Jesus sobre o jejum. Segundo o Sermão do Monte, né, que é o qual estamos pontuando aqui, a prática do jejum é livre, é um ato voluntário, espontâneo. Por isso deve nascer do desejo jejuíno da nossa alma, né? Com motivos especiais, quer seja diante do perigo, quer seja diante da tristeza ou da tentação, né? Nós temos que ter um propósito dos nossos jejuns. Vou jejuar por quê? Porque eu quero ter mais relacionamento com Deus, porque eu quero ser mais usado por Deus. Vou jejuar por uma vitória que eu preciso. Vou jejuar para que Deus dê vitória àquele irmão. Vamos ter um propósito específico. Vou jejuar para que a minha fé nunca desfaleça. Vou jejuar para que o reino de Deus continue avançando. Nós fazemos parte do reino de Deus. Então, estamos aqui para glorificá-lo, para cumprir, para seguir o exemplo do mestre, do nosso mestre, o Senhor Jesus Cristo, né? Para jejuar não é preciso desfigurar o rosto e ostentar espiritualidade, pois nosso Senhor nos ensina, unge a cabeça e lava o rosto, ou seja, não vou mostrar que estou jejuando, vou estar triste, abatido, com cara de fome, de tristeza, que estou jejuando, não. Mantenha a postura e Deus será glorificado, porque quando estamos fazendo isso, mostrando que já estamos recebendo a nossa recompensa, né? Não, a honra, a glória é para Deus, e Deus, no momento certo, Ele sabe quando vamos precisar, Ele nos recompensará. E tudo tem que ser para a glória de Deus. Tudo tem que ser para a glória de Deus. Assim como a oferta e a oração, o jejum não pode ser usado para atrair os olhares humanos, pois trata-se de uma prática piedosa diante do Pai. Toda prática verdadeira e piedosa busca sempre e sempre glorificar a Deus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Então este é o resumo desta nossa lição, nossa nona lição, orando e jejuando como Jesus nos ensinou. Essa nossa revista de adulto desse segundo trimestre. Amém? Que esse vídeo, que esse resumo, essa nossa conversa aqui possa te levar
para ficar mais próximo de Deus. Precisamos ter intimidade com Deus, relacionamento com Deus. Intimidade, comunhão. A oração nos leva à comunhão e à intimidade com o nosso Deus. Tá bom? Deus em Cristo abençoe a tua vida, a tua casa, o teu ministério e a tua caminhada cristã, em nome de Jesus.